Maçã. Agora nós vamos começar a fazer aqui as nossas maçãzinhas, tá? Os nossos confeitos de maçã. Eu tenho aqui o glacê real vermelho, tá? Eu explico como fazer o glacê real vermelho lá na aula de ponto do glacê real, que vocês têm disponível aí também para vocês. E eu fiz um cortezinho aqui no saquinho, tá? Um corte bem pequenininho, um corte, equivalente ao bico número 2, tá? Se você for usar bico, você pode usar o número 2. Então, olha só, eu tô mostrando aqui, vou mostrar aqui para vocês 2 maneiras de fazer, essa maçãzinha. A gente contorna aqui, tá? O tracinho aqui, o desenho da maçã, e você contorna ou por dentro ou por cima do desenho, tá? Conforme você queira definir o tamanho. Se você contorna por dentro, todo por dentro do desenho, a maçã vai ficar menor. Se você contorna bem por cima do desenho, a maçãzinha vai ficar maior, tá? Então a gente contorna aqui, depois preenche com glacê real e depois a gente dá aqui um jeitinho com o nosso agulhão palitinho, que é para tirar as imperfeições, tá? O ponto do glacê real é muito importante. Eu estou usando aqui o ponto número 2, tá? Que é para fazer aqui essas maçãs. Vocês podem ver lá na aula também, de ponto do glacê real, como fazer o ponto, tá? Como conseguir um ponto certo. E agora aqui a outra maneira, tá, da gente fazer a nossa maçãzinha. Eu vou fazendo aqui, eu começo fazendo uma pressão, uma bolinha, tá? E continuando com a mesma pressão, eu vou descendo e contornando o desenho, tá? Olha só, faço aqui uma bolinha, continuo fazendo pressão, só que eu vou descendo, tá? Contornando o desenho com cuidado para não sair. Aí, nesse caso, gente, o ponto do glacê real tem que estar mesmo num ponto bom, num ponto que não esteja muito líquido, tá? Porque aí vai sair do desenho se tiver muito líquido e vai deformar todo o seu confeito. Então, presta muito bem atenção, porque o ponto do glacê real para a gente fazer os confeitos é muito importante, tá? Então, dá uma olhadinha lá na aula de ponto do glacê real que eu explico direitinho. E aí depois, né, a gente vem de novo dando jeitinho com o nosso agulhão, tá? Para tirar as imperfeições. O glacê real adquirir a forma, né? Ficar todo lisinho. E aí o confeito fica bem bonito, bem gracioso, tá? Eu prefiro, gente, fazer, olha só, dessa maneira aqui, tá? Então, como eu falei para vocês, olha só, aqui eu tô fazendo por dentro, tá? Do desenho, olha só, tô fazendo essa pressãozinha aqui com o glacê real. Faço toda por dentro do desenho, porque aí eu vou ter uma maçãzinha menor, tá? Então, se você quer fazer uma maçãzinha menor, você deixa assim o desenho todo à mostra, tá? Então, olha só, aqui no caso, a gente vai fazer agora esse detalhe com o glacê real branco, no ponto número 2, tá? A gente vai fazer um corte bem pequenininho, equivalente ao bico número 1. Aí a gente começa fazendo aqui esse detalhe para dar esse toquezinho todo especial aqui nas nossas maçãzinhas, né? Ajuda a dar luz e faz também uma ideia de volume. Então eu acho bem legal a gente fazer esse detalhezinho aqui de branco. Eu faço uma gotinha e puxa para baixo, tá? Então, para a gente fazer esse detalhezinho de branco nas maçãs, a gente faz somente uma carreirinha, tá? Faz uma carreirinha toda, depois a gente já vem de seguida e faz o detalhezinho com o glacê real branco. E assim sucessivamente. Agora eu vou deixar, olha, eu deixei aqui no caso, né, a maçãzinha secar por uns 30 minutos, 1 hora, que é pra gente voltar aqui com o glacê real marrom, fazer o detalhezinho aqui do talinho, tá? Aí eu fiz um cortezinho também bem pequeno no meu saquinho, equivalente ao bico número 2, tá? E o ponto do glacê real desse marrom aqui é o ponto número 2 também, mas você pode fazer, nesse caso aqui, o ponto número 1, tá? Então, é bem legal, é bem importante a gente ter sempre em consideração o ponto do glacê real. E aí, eu deixei esse glacê real marrom do talinho
secar também por mais ou menos uma meia horinha, e aí eu já venho fazendo aqui o detalhezinho da folhinha verde, olha, eu cortei também o saquinho, com um cortezinho bem pequeno, equivalente ao bico número 1 ou número 2, tanto faz, tá. E aí o ponto também é o ponto número 2, mas pode ser também o ponto número 1. E aí a gente faz então, toda a nossa sequência aqui das folhinhas. Olha só, um detalhe é que eu tô começando bem aqui juntinho da maçã e do talinho, que é para poder colar e também não ficar muito frágil e não quebrar, tá. Olha bem esse detalhe, eu começo bem aqui, tá, entre a maçã e o talinho, bem juntinho, que é para ficar bem colado. E aí a gente vai deixar secar por 8 horas, tá. Eu deixo sempre de um dia para o outro, que é para o confeito ficar bem consistente e a gente poder destacar aqui da nossa guia sem problema de partir, tá. Se você vive numa região muito úmida, você pode colocar um pouquinho no forno com a temperatura mínima e a porta do forno aberta, tá. Isso também faz com que o glacê real fique, ou com que o confeito fique mais brilhante, fique bem brilhante. Mas gente, eu nunca faço isso, tá, porque eu não estou numa região, não tem muita umidade, e eu deixo secar mesmo de um dia para o outro, porque aí eu economizo, eu não gasto gás, e aí, se você seca ele no forno, vai ter um custozinho maior, né. Os confeitos, quando bem embaladinhos, né, guardado em saquinhos bem fechados e ou em frasquinhos também, tem uma validade de até 1 ano. Tá? Então é muito bom, você pode fazer uma produção bem grande de confeitos e vender, né, para o ano todo.